Pronto, pronto. Agora acho que estou Então tá bom. em O ordem. Rogério Arantes é professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Já esteve com a gente aqui, está voltando, é um prazer estar com ele. Rogério, a pergunta que a gente vai fazer para você, começando, eu vi que você estava no bastidor ali do Zoom, pegou um pouquinho do que a gente estava falando aqui já no análise. Uhum. A pergunta para você é a seguinte: essa direita fisiológica cresceu só por causa das emendas ou também pela organização partidária? Esse resultado aí desse primeiro turno, a gente sabe que virá, o mapa vai ser completo só no segundo turno, mas já dá para a gente, já tem um recado grande aí, né, querido? Vamos lá. Tem. Tem. Olha, Kennedy, eu estava ouvindo vocês, né, e pensando aqui, a política brasileira de tédio a gente não morre, né, porque a gente Não, devia estar analisando aqui a vitória da direita nas eleições de domingo. sim. E domingo foi anteontem, né? E, no entanto, agora com a entrevista do pastor Malafaia, mas também por outras evidências, a gente já está discutindo a divisão da direita, que ganhou as eleições no domingo. Então, realmente de tédio a gente não morre. Eu até preparei uns slides aí para vocês, caso vocês queiram olhar os Queremos. números de uma maneira mais estética. Você quer começar por onde, Rogério? Pela eleição de São Paulo? Olha, olha, eu preparei. Eu sei que vocês gostam de fazer destaques, né? Eu preparei quatro destaques para vocês. Opa, isso que é. Cara, entrevistado bom é assim, já vem com Já a vem com o síntese, negócio destaque pronto. e o É, slide. Essa, Pô. isso, é isso. isso. É mania de professor, viu, Toledo? Mania de professor. Muito elogiado, aliás, viu? A Clarice disse que foi o melhor professor dela e disparado, e todo mundo curtindo. Disse que você é um craque Sei, na sala de aula e já tem fãs aqui no análise da notícia. sei. Não falo isso em público, não, porque inflaciona a minha situação lá na universidade. Mas eu costumo dizer que eu sou um cara esforçado e acordo cedo. São as minhas duas grandes virtudes. Eu Boa. acho que, Grandes bom, virtudes. se a gente tiver tempo, né, a gente tem que falar sobre a eleição de São Paulo, a gente tem que falar da vitória da direita Uhum. contra a esquerda ou contra o governo. Eu tenho dúvidas sobre isso. Teríamos que Boa. também conversar um pouco nessa base. Terceiro tópico: que direita é essa que emerge das urnas de domingo? E aí entram as questões que vocês estavam discutindo agora há pouco. Já tem uma divisão forte entre elas, e eu daria uma pista interessante. A divisão, Kennedy, começa lá no PSL, lá atrás. E se a Uhum. gente recuperar o que Isso. aconteceu na divisão do PSL, a gente vai ver que a base do bolsonarismo e o próprio Bolsonaro, ele se divide entre o que eu poderia chamar hoje, com mais clareza, o Bolsonaro partidário, e que eu acho que depois da inelegibilidade aderiu mais fortemente à organização partidária, a começar pela dele, PL, e, na eleição desse ano, também nas articulações que o PL e os partidos de centro-direita realizaram para ganhar a maioria das capitais, para disputar o segundo turno em melhores condições do que a esquerda. E Brasil afora, então, ainda não analisei os números, mas o que está me chegando é que é geral essa vitória. Boa. Então Né? vamos lá, os Mas tópicos são ótimos. mas o, Vamos lá. o, o Bolsonaro partidário versus o Bolsonaro. Vocês gostam muito de um amigo meu aqui também, professor Cláudio Couto, que já escreveu um trabalho sobre o bolsonarismo movimentista, alguma coisa assim, na linha do que o bolsonarismo seria uma espécie de organização política voltada à mobilização e ao movimentismo, mais do que ao partidarismo, né? Então, na Craque. base do bolsonarismo também tem esse bolsonarismo movimentista. Então, quando se Isso. opõe Nicolas Ferreira de um lado com Bolsonaro mais partidário de outro, disso que a gente está, é dessa divisão que a gente está falando. E como eu estava dizendo, ela remonta a uma antiga divisão que já tinha ocorrido no seio do PSL, né? Que fez com que o Bolsonaro, inclusive, saísse do partido naquela oportunidade. Vocês lembram daquela disputa pela liderança do partido? A cada semana chegava um líder dizendo que era o líder do PSL. Uma semana Lembro. era o Eduardo Bolsonaro, outra semana era o delegado Valdir. Eu Isso. mapeei, Toledo, aquele conflito há um tempo atrás, e o que eu identifiquei naquela divisão? Que você tinha, de um lado, os liderados pelo Valdir estavam aliados ao Bivar,
que eram os donos do partido, da estrutura partidária, e que tinham em mente controlar essa estrutura para a eleição municipal do ano seguinte, de 2020. Lembra que foi nessa época que a gente introduziu o financiamento público e a máquina Sim. partidária virou uma potência. O segundo grupo que apoiava o Eduardo, que disputava a liderança do partido, era o grupo dos movimentistas, do pessoal que veio pelos movimentos de rua, de direita, que surgiram lá no impeachment, de Nicolas Ferreira em Minas Gerais, que é mais recente, até Zambelli em São Paulo e outros tantos que a gente tinha naquela época e que disputaram com a liderança do partido mais estrutural, o Raiz, o controle da máquina, com vistas à eleição no ano seguinte. Então, aquela briga foi fratricida, o partido rachou, e tanto é que quando, em 2022, Bolsonaro vai para o PL, ele leva essa turma, uma parte dessa turma vai com ele, e a outra parte fica no PSL e vai fundar, vai se fundir com democratas para criar a União Brasil. Então, desculpa a longa digressão histórica, mas é só para situar o meu palpite, Kennedy, sobre essa divisão no seio da direita. Ela passa por uma divisão entre, hoje, um Bolsonaro que aderiu ao sistema partidário tradicional, aos partidos tradicionais, ao seu em particular, porque ele tem pela frente uma briga maior até do que ganhar a eleição, é voltar a se tornar elegível, derrubando, sabe-se lá como, por uma anistia talvez, junto ao Congresso, a decisão que o tornou inelegível, né? Então ele está, nesse momento, fazendo o jogo partidário, e isso explica por que ele não entrou em São Paulo. Como o Malafaia, que está pistola com ele hoje, cobrou, né? E tem o bolsonarismo movimentista, que se identificou com o Pablo Marçal, pelos meios que ele utiliza para atuar, e, nesse sentido, cindindo a base do bolsonarismo, não só na forma, no controle das redes, que é cara à família Bolsonaro também, e no controle, por exemplo, de uma base como a dos evangélicos, que também explica a entrevista do Silas hoje, né, para a Mônica Bergamo. Enfim, tem isso e tem a sua pergunta, querido, que é o pano de fundo disso tudo, que passa pelo que a gente estava discutindo na outra conversa, que é o processo de cartelização do sistema partidário, né? De enxugamento do sistema partidário, e essa eleição vai agravar ou vai intensificar esse processo de enxugamento. E eu olhando os números, Toledo, não tenho dúvida, a direita se organizou muito melhor para isso do que a esquerda na eleição Vamos desse. mostrar qual o slide primeiro? O slide Bom, 3 ou então, 2? então vamos começar pelo último, Pelo 1. pelo slide 5. Vamos fazer de trás para frente, porque é o que o Kennedy Tá. perguntou. Slide 5, então. Ó, Dá para ver? explica. Depende do tamanho da tela das pessoas, mas você pode explicar o que elas estão vendo. Elas estão vendo a evolução do número de partidos políticos que lançaram candidatos ao longo das eleições municipais de 2008, talvez, até 2024. Eu mesmo não estou enxergando. 8, 12, 16, 20 e 24. Isso. Número de partidos, número de candidatos a prefeito e número de candidatos a vereador. Se não estiver dando para ver com muito detalhe, só olha a trajetória da linha vermelha pontilhada, da curva. Isso. Né? A gente vinha vindo num crescimento desses números em função da fragmentação partidária que nos assolava, né? Desde os anos 2000, até que as reformas Kennedy, que são o fim das coligações, a introdução do financiamento público de campanha, a cláusula de desempenho, né? Esse conjunto de reformas fez com que os partidos se organizassem e se coordenassem antes das eleições. Eles não esperam as eleições produzirem efeito, eles se antecipam. E uma das formas de antecipação é diminuir a quantidade de partidos, de candidatos, justamente com vistas a superar essas novidades que eles mesmos introduziram. De tal modo que, tudo somado, as linhas indicam o quê? Nós estamos diminuindo o número de partidos, nós estamos diminuindo o número de candidatos, e nós estamos para prefeito, e estamos diminuindo o número de candidatos a vereador. Então, uma pergunta, Rogério.
Pois não, Toledo. Desculpa, o gráfico fica muito claro, muito clara a partir de 2016 a diminuição do número de partidos que lançam candidatos, quer dizer, esse enxugamento do leque Sim. partidário, né? Mas em 2020, quando se fala de candidaturas, tem um pico, né? E que depois reflui imediatamente em 2024 para um patamar inferior ainda ao de 2016. Explica para a gente essa peculiaridade, por favor. Ô, Kennedy, fosse em sala de aula, eu diria, poxa, que bom aluno esse, porque não deixou Mas passar Toledo é o melhor aluno. não deixou passar um É. detalhe que me pega, né? Falou, o cara está fazendo um argumento geral, mas tem uma coluna naquele gráfico que está gritando outra coisa. Muito bem observado, Toledo. Esse do meio que está gritando aí em 2020 é porque em 2020, com o fim das coligações, os partidos lançaram o maior número de candidatos a prefeito, tentando introduzir o famoso puxador de voto, certo? Entendi. Isso não deu muito certo. Daí O eles efeito desistiram em mecânico 2024. da Perfeito. cláusula de desempenho, o efeito mecânico do fim das coligações foi mais forte, o que fez com que eles, na eleição seguinte de 2024, se rendessem, né, aos fatos, né, se rendessem à nova lógica. Não adianta Só para sair ilustrar isso que você acabou de falar, Rogério, que eu acho que é Não, sensacional, que é muito importante, o Pablo Marçal teve 1.700.000 votos na cidade de São Paulo e o partido dele, o PRTB, não teve nem 10% disso para vereador. Ou seja, não existe mais essa lógica de captação de votos. Eles não elegeram absolutamente ninguém, né? O cara que teve mais votos teve 7.000 votos para vereador. exatamente, exatamente. Então, não é bem assim que as coisas funcionam, os políticos aprendem com isso e vão ajustando as suas decisões ao longo da trajetória, né? Boa. Mas Kennedy, eu estou convencido de que os partidos de centro-direita se organizaram muito mais e melhor nesse novo cenário, com essas novas regras para a eleição desse ano, e isolaram os partidos de esquerda, né? Então, Você Aí, veja, quer ver qual aquela slide agora? avaliação sua sobre se é uma derrota do governo ou da esquerda, parece então que é uma derrota mais da esquerda do que do governo? É isso, vamos Rogério? olhar os slides 3 e 4, então, por favor. Três, então. 3. Primeiro, Coloca aí. que é o gráfico das candidaturas a prefeito dividida por tipo de. Para que lado do espectro partidário estão, né? Se de esquerda, centro ou de direita. Isso. Isso aí está em percentual. No geral, tem um declínio, como eu mostrei anteriormente, na quantidade de candidaturas, mas aqui o gráfico fala de maneira eloquente, né? O que acontece com o número de candidatos da esquerda, declina. Do centro, declina. A linha verde, para quem está enxergando só as cores, é a direita, né? Então, a direita, em 2024, ela ocupou praticamente quase 50%, sozinha, o mercado eleitoral de candidaturas, de oferta de candidaturas nos municípios brasileiros, né? E quem você considera centro e considera direita, Rogério? Aí? A outra pergunta típica de quem quer pegar o professor. É um inferno. Kennedy, isso para o cientista político é um inferno, né? Classificar os partidos, os brasileiros Isso. em particular, é uma dificuldade enorme. Eu posso abrir depois a minha classificação, mas eu diria assim: à esquerda você tem lá o PT, o PSOL, mas também o PSB, né? Na direita você tem União Brasil, você tem PL, né, principalmente. E eu reservei para o centro o PMDB, e eu acho que o grande partido de centro que se apresentou nessa eleição e vai ser decisivo para as próximas eleições é o PSD, né? Do Tá. presidente Gilberto Kassab. Quer dizer, Então, mesmo com o PSD, que é o maior, que se tornou o maior partido em número de prefeitos, o centro caiu. sim. Então, Agora, esse centro ou centro-direita? Eu sei que a gente não está numa discussão muito ideológica, mas por exemplo, quando você olha para o PSD, ele é centro ou ele é centro-direita? Porque me parece que ele tem uma inclinação muito mais forte para a direita, não? É quântico, está em todos os lugares ao mesmo tempo agora.
E é difícil fazer uma afirmação categórica, porque o próprio presidente, quando o fundou, disse não vai ser um partido nem de centro, nem de É. esquerda, nem de direita, né? Um cientista Exato. político. Mas agora ele fala que é só de centro. Agora ele largou isso. Ele não é nem É. de direita nem de Centro, esquerda, porque o agora ele é centro é onde está centro. o poder. Você tem poder e sou eu a favor. Agora, É, exatamente. abre o slide 4, por favor. Vamos Vamos lá. lá. É uma Guardando aí. tabelinha É que uma mostra as tabelinha. vitórias no primeiro turno e quem foi para o segundo. Essa me impressionou muito, né? Talvez tenha alguma divergência dos meus números com outros, viu, Kennedy? Porque a coisa da classificação é realmente complicada. Não há consenso entre os analistas políticos como exatamente alocar os partidos no espectro esquerda, centro e direita. E aqui eu ainda detalhei um pouco mais pelo seguinte: a gente teve 11 capitais resolvidas no primeiro turno e eu mapeei aquelas capitais em que o Bolsonaro aterrissou e colocou a mão no candidato, abençoou o candidato, pessoalmente, emprestou a sua imagem, a sua figura e abraçou essas candidaturas. Então, eu fiz uma linha só para o Bolsonaro, discernindo ele de outras direitas, né? E eu posso afirmar com alguma segurança de que das 11 capitais decididas em primeiro turno, ele levou 5, não é? A esquerda só levou Recife, com João Campos. Esse centro, PSD, MDB, levou Rio de Janeiro e São Luís, né? E as outras direitas levaram outras 3 capitais. Quando você vai para o segundo turno, onde você tem 30 candidatos disputando as outras 15 cidades, o Bolsonaro abençoou pessoalmente pelo menos 14 ou 15 deles, sendo que em algumas cidades ele está com os 2 candidatos no segundo turno. A Curitiba. esquerda só tem 5, com alguns casos poucas chances efetivas, né, de disputar o segundo turno. Esse centro está com 2 e essas outras direitas com 9 candidaturas. Então, veja, o que o pastor Malafaia hoje criticou o ex-presidente Bolsonaro pela sua ausência em São Paulo, pela sua dubiedade, a sua ambiguidade em São Paulo, não se aplica ao restante do país. Qual é a hipótese que eu levanto? Bolsonaro fez um cálculo estratégico de aderir aos partidos, ao seu em particular, e fazer o jogo partidário. Onde figuras movimentistas apareceram rivalizando com os partidos tradicionais, o Bolsonaro teve dificuldade em se posicionar, como em São Paulo. Em Curitiba, ele teve mais facilidade para se posicionar, abandonando o primeiro candidato que ele abençoou e indo à segunda, que é movimentista, né? Porque, enfim, é uma capital menor, tinha 2 candidatos garantidos no segundo turno ao fazer isso, não havia risco, né, de perder para a esquerda, e por lá ele acabou sendo, diria o pastor, mais corajoso e se posicionou, embora de maneira é, dupla, né? Em São Paulo ele não pôde se posicionar porque aqui o risco era bem maior, e ele mesmo deu sinais ambíguos ao longo da trajetória, né, em São Paulo. Mas o que eu queria colocar, mais do que isso, é que no restante do país, ele não teve dúvida onde colocar o seu capital político e os resultados estão aí, né? Os resultados estão aí, pelo menos olhando para as capitais. Mas, para não dizer que tudo é vitória do Bolsonaro nessa história, vamos voltar à discussão sobre que direita é essa e se tem mais de uma, né? Certamente ela também está dividida, ela é formada por múltiplas direitas, e eu tenho um palpite também, Kennedy, eu não fiz isso ainda, pretendo fazer, mas se for olhar as coligações eleitorais, os números que eu trouxe para as capitais, ou que os sites estão divulgando para os municípios no geral, sobre o ranking de partidos que foram mais bem-sucedidos, né, nas eleições para prefeito, essas tabelas mostram só o cabeça de chapa, o partido que ocupa a cabeça de chapa. Se você for olhar as coligações, aí sim você vai ver que houve muito mais aliança entre esse longo espectro dos partidos de centro-direita, né, do que a esquerda foi capaz de fazer. Então, tem um outro componente aí, para além
dessa vitória da direita, nós temos uma multiplicidade de partidos formando coligações e alianças em torno delas, dessas candidaturas, e não necessariamente isso vai durar para sempre, não necessariamente Que isso que vai isso? ter uma homogeneidade. Olha o exemplo de São Paulo no discurso de agradecimento, o discurso de agradecimento dos dois candidatos que passaram ao segundo turno na noite de domingo. O Boulos tinha ao seu lado Marina Silva e Marta Suplicy, basicamente. E ele tem pelo menos 6 partidos na coligação. O Ricardo Nunes lotou um palanque com 11 partidos de centro-direita, né? Então, eu vi lá, desde as lideranças do MDB, como Baleia Rossi, eu vi a Fif Domingos também, eu vi, além do governador Tarcísio de Freitas, eu vi o cabo eleitoral do Bolsonaro, Fábio Van Garten, eu vi Milton Leite, eu vi Paulinho da Força Sindical. Então, veja, isso aconteceu Brasil afora, não foi só em São Paulo, esse tipo de aliança desses partidos, né? E o resultado está aí, né? Uma E o que vitória. isso significa para o governo Lula, o Rogério? Para o Lula, para o governo dele? Para o governo Lula, eu não sei, porque eu tenho uma dúvida também que queria colocar desde já. A vitória desses partidos, desse espectro, a gente não sabe o que eles vão entregar efetivamente de política pública pelos próximos 4 anos, né? Eles vão ter que performar nessas cidades também. Então, eu não vou fazer aqui um juízo rápido de que 24 projeta 26. Eu acho Claro. que eu não compartilho muito Não é? dessa ideia desse automatismo que a eleição municipal determina a eleição seguinte, né? Você está certo, é isso Eu mesmo. acho, eu acho que depende de outras variáveis, Nem para o mas, legislativo? inclusive, mas eu acho que, enfim, esse ponto é paralelo, Fica para né? outra análise. A Fica gente para outra faz outra análise, análise. é secundário. Mas a dúvida que eu tenho se a derrota nessa eleição maior é da esquerda ou se é do governo, conforme eu sugeri como um ponto para a gente discutir, né? Porque o governo também tinha razões para não entrar muito forte nessas disputas, né? Sob o risco de amargar derrotas, e isso sinalizar para uma dificuldade no cenário seguinte, rumo a 2026. Então, eu consigo ler com clareza qual foi a estratégia do Bolsonaro. Como eu disse aqui, de aderir aos partidos e ao sistema partidário no espectro que ele tenta controlar, né? Mas você vai ter uma divisão natural aí, dada a impossibilidade dele se eleger ou se candidatar em 26, e aí você tem também, então, a direita vai ter que encontrar a sua candidatura, né? Por isso, eu até mencionei com Toledo dias atrás que eu achava que o Tarcísio de Freitas ele vai ser ele pode ser considerado o grande eleitor da eleição desse ano em São Paulo, porque quando ele viu a divisão, ele também pulou na confusão e tentou coordenar o eleitorado de direita, né? Dizendo, vem para cá, nosso candidato é esse, né? Não é esse que apareceu aí. Então, nos agradecimentos do Ricardo Nunes, eu anotei, Toledo, ele agradeceu a Deus, à família, ao Tarcísio de Freitas, ao seu vice e ao E Tomás ao Covas, Kassab. filho do E ao Bruno, Kassab também. e ao Kassab. E uma amiga minha me falou, não agradeceu nem ao povo. Então, por quê? Porque Detalhe. nesse cenário de cartelização do sistema partidário, que a gente está observando, aquele pano de fundo que a gente conversou antes, né? Para esses partidos, o eleitor é um detalhe. O que importa é financiamento público, quantidade de dinheiro em caixa, que também se desdobra em tempo de TV, que teve um impacto significativo nas eleições desse ano. Então, os partidos eles vão se voltando muito mais para o controle desses recursos e dessas máquinas, né, do que propriamente para o eleitor. Mas isso é um comentário paralelo de cientista político. Vamos voltar à sua pergunta. Eu estou enrolando aqui, Kennedy, porque no fundo eu não tenho resposta para ela. Eu acho que eu acho Respondeu que bem. eu acho que assim, você vê, tem outras figuras que eu acho que não vai dar tempo da gente mostrar, mas você vê que o PT fez uma corrida de recuperação nessas eleições. Mas a impressão que me passa é que ele fez de maneira muito isolada, né?
ele investiu bem menos do que a direita investiu nas coligações, né? Mas ele fez uma corrida de recuperação e melhorou um pouco os seus números, né? Mas rumo a 26, como se diz no jargão popular, uma eleição no Brasil começa quando termina a outra, né? Rumo a 26, Isso. eu acho que você tem aí duas grandes questões no campo da direita, encontrar quem vai ocupar a candidatura, que em tese Bolsonaro não vai poder desempenhar esse papel, dada a sua inelegibilidade, e aí haverá muita disputa e muito conflito entre esses que eu estou chamando de direita partidária versus os movimentistas, esses que aparecem, que vêm das redes sociais, que vêm das mídias, os youtubers e influencers da vida, que estão aí, né, agitando o cenário político, não é de hoje, não é de Marçal, né? E no campo da esquerda, sem dúvida nenhuma, o seu enfraquecimento, bastante significativo e, a meu juízo, surpreendente, porque ganhou em 22, né? E na eleição de 24, o cenário se mostrou bem ruim, né? Bem ruim, e tendo aí como salvador desse campo o presidente Lula, e sobre o qual também nós temos dúvidas como vai se posicionar com relação à sua própria reeleição. Os desafios, portanto, de lado a lado são grandes. E para deixar mais uma pontinha de conversa para um futuro aí, a gente tem que investir na análise da direita, não apenas do ponto de vista da sua organização mais partidária ou mais voltada à mobilização via redes sociais, mas a gente tem que introduzir também uma diferença de ideologia entre o bolsonarismo raiz, digamos assim, o bolsonarismo oficial, né, e esses que estão surgindo como propostas também à direita ou à extrema-direita. Então, a gente poderia falar de uma nova direita, como falávamos há alguns anos atrás, representada pelo Bolsonaro oficial, e uma novíssima direita, representada por um Marçal, por exemplo. E a minha opinião, meu palpite, é que a nova direita que o Bolsonaro representou, ainda que tenha se apoiado também nesse movimentismo, é uma direita estatal, é uma direita que não prescinde do Estado. Bolsonaro é militar, pregou o militarismo, flertou com a hipótese de um golpe liderado por eles, não passou pela cabeça dele nunca desmanchar o Estado. Desmanchar as políticas públicas da esquerda, sim, mas desmanchar o Estado, não. O Marçal representa outro tipo de ideologia de direita. O M dele não é só de Marçal, o M dele é de Milei. Ele é o mileísmo chegando, né? E o que caracteriza o mileísmo? A sua posição anti-estatal, né? Se depender dele, desmonta o Estado, se desfaz do Estado, não só das políticas públicas. Eu brinquei com um amigo esses dias, se eleito prefeito, eu acho que ele daria férias coletivas para todos os fiscais da prefeitura no primeiro dia de mandato. Do tipo assim, liberou geral. Todas as atividades econômicas serão lícitas, inclusive as não lícitas, ou até mesmo quase as ilegais. Porque o que importa é empreender. E o sinal de prosperidade está no êxito econômico, não está na obediência à regulação do Estado. Está naquilo que você alcança por forças próprias. E por aí, meu amigo, ou meus amigos, talvez esteja vindo ventos do sul, bem mais ao sul, que inclusive por onde ele passou também, Marçal fazendo campanha na época das enchentes, já difundindo essa ideia de que o Estado não salvaria aquela população daquela inundação, mas o voluntarismo dos civis e Deus seria capaz disso, né? Perigoso, Vamos ver o que muito vem por perigoso. aí. Coisa perigosa. É. Pode ser essa a síntese, Rogério, porque eu confesso que eu não consegui pensar numa fórmula que pegasse todos os pontos que você levantou e Eu acho colocasse numa forte isso só. daí. Eu acho forte. Ah, eu não sei. M, a gente tem alguns hoje, né? O M de Marçal, o M de Malafaia, você pode pensar um pouco por aí. Não, mas eu acho que Mas, a ideia que você fala da, quer M de dizer, Marçal é também M de mileísmo. e É M de legal Mas é Milei. isso. que o meleísmo, não sei se Ou é de claro para milei. todo mundo. Eu acho que era melhor explicar mais do que o nome, explicar que essa contradição fundamental com o Bolsonaro, Pode que ser. vive do Estado a vida inteira, a família inteira, né? É, eu acho assim,
Ô Toledo, o Milei eu introduzi aqui aos 46 do segundo tempo, né? Precisaria de mais tempo para a gente explorar essa hipótese. Isso. Mas o que eu gostei foi da conversa de vocês anterior sobre a divisão no campo da direita, né? Mal terminou a eleição e a gente teria que estar analisando a vitória desse campo, já estamos analisando a divisão que se estabeleceu, né? E que foi agora precipitada por essa entrevista que vocês também exploraram na sessão anterior. Mas Infelizmente, o nosso tempo já estourou, Rogério, então a gente já fica combinado de uma hum, terceira entrevista, porque a gente não conseguiu nem terminar a primeira ainda, que era aquela Talvez de falava do pós-segundo turno. Isso. Exatamente, ou antes, a gente acha um tempo aí, tá? tá, mas Mas então, vamos de M do Marçal a M do mileísmo, só para a gente terminar com uma pergunta, deixar uma dúvida no ar, para a gente justificar a sua volta aqui em breve. eu sou péssimo entrevistado, Toledo, porque eu não respondo as perguntas, alongo a entrevista, falo demais, E visto de faz professor. outras perguntas ainda. E faço outras perguntas, então vocês podem desistir de mim também, fica à vontade, viu? Não, 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 está Rogério, convocado já aqui, Rogério. Rogério, aquele abraço. Obrigado mesmo, velho. Obrigado a Muito você. Valeu. obrigado. Um Até a próxima. abração. Valeu. Tchau. Abração. Zé, enquete, 63% ficaram com a minha resposta, contou com a sua participação. O que Malafaia pretende criticando publicamente Bolsonaro? Síntese, Malafaia alerta Bolsonaro sobre risco de perder liderança na direita. Síntese do bloco 2, qual o tamanho da divisão da extrema-direita? Síntese do Zé, no mundo em que as máquinas partidárias crescem, o Bolsonaro encolhe. Bloco 3, a Não, direita fisiológica. não, minha síntese Que não foi foi essa? essa, não. Então fala. Então, Minha síntese foi direita racha por causa da inconfiabilidade e egoísmo de Bolsonaro. Então, tá dada a síntese do Zé aí. Bloco 3, a pergunta era sobre se a direita fisiológica cresceu só por causa das emendas ou também pela organização partidária. O Arantes falou que sim, a organização partidária pesou, mas nós fizemos uma síntese que M de Marçal é também M de mileísmo, em referência ao Javier Milei, presidente da Argentina. Pessoal, vamos ter que encerrar aqui. O Radar das Eleições está chegando para você.